Basta. Pourquoi tu coupes? Tu veux que je la remette? Oui, arrête de me protéger. Je te protège pas. Si, t'as coupé parce que tu pensais que ce serait trop déprimant pour moi. C'est vrai que c'est pas... De tout ce temps gâché et de tout ce temps perdu. Dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui, comme moi, ce soir sont solitaires. C'est triste à mourir, quel monde insensé. Oh, je voudrais dormir et ne plus penser. J'allume une cigarette, j'ai des idées noires en tête, et la vie me paraît si longue. Bom, basicamente, eu acho que o que tá movendo o filme, assim, me pareceu, né, é essa uma espécie de ciclo vicioso, né? Então a gente tem uma pessoa que entra num quadro depressivo profundo por causa de um trabalho que é cansativo, né? Que é repetitivo, porque é uma fábrica, né? Então, e porque claramente a gente percebe que tem um abuso de poder do chefe, né? Então a gente não sabe exatamente, mas a gente imagina, né? E aí que tá saindo desse processo, tá tentando retornar, e aí tem um afastamento, né? Mas aí entra de novo numa possível entrada de depressão para voltar ao trabalho, porque tem que, digamos, lutar por ele, né, de novo. Então, é já uma pergunta, né? Será que esses sistemas de direito trabalhista, de afastamento, eles realmente existem, né? E aí eu pensei muito na licença maternidade, né? Que acho que é uma outra grande questão. Então, a pessoa fica afastada durante a licença maternidade, e aí a empresa percebe que, nossa, talvez a gente não precisasse dela. E, e aí, realmente, o trabalhador fica nessa situação de ser descartável, né? Então, acho que essa é a grande questão, né? E aí, realmente, me parece que os dois aspectos que são sobrepostos, né? De um lado, esse sucateamento dos direitos trabalhistas e a saúde mental do trabalhador, né? Acho que são os dois aspectos que estão caminhando juntos, né? Que movem todo o filme. E aí eu fiquei pensando, assim, sobretudo assistindo a segunda vez. Na primeira vez já tinha me dado tinha me puxado, assim, a atenção, mas na segunda acho que me pareceu mais intenso, assim, esses aspectos que são alguns elementos que o filme traz, que parecem muito detalhes, mas são muito simbólicos, assim. Então, algo que me chamou muita atenção já na primeira vez que assisti foi o aspecto sonoro. Então, o fato de que o filme não tem som, né? Assim, vários momentos não tem som. Na verdade, tem dois sons. Tem a chamada de celular, né? Como chama isso, né? O toque. O toque da chamada. E aí a gente fica especialista em saber qual é o celular dela e qual é o celular dele, porque tem vários momentos que toca. E a música, tem duas músicas, né? E são músicas que a letra, assim, tem tudo a ver com a cena e dizem muito, né? Daí eu achei legal também o figurino, assim, a roupa dela, porque são umas cores super chamativas, assim, e muito específicas. Então, a gente repara que ela tá usando a mesma roupa no dia seguinte, na segunda-feira, assim. É. Daí, Tem, de rotinas... Hã? Flor? tem o barulho do passarinho também no final, né? Também, No final, também acho que né, na são esses metade. sons, né? Assim, É. pronto. É. E aí, assim, eu tô só trazendo, assim, aí depois a gente volta para essas coisas, se vocês quiserem, trazem mais também, a gente vai completando esse mapa, assim. Mas aí uma outra coisa também foi a alimentação, assim, é uma coisa meio de rotina, né? Essa coisa de comer pizza, né? Come pizza de noite, come pizza na padaria, tipo umas comidas meio rápidas, né? Então tem uma coisa do fast food, assim, e também uma comida que é barata, né? Então já dá
um tom assim, tipo, eles estão segurando a grana, né? Estão tentando economizar, assim, coisa meio que não me pareceu por acaso, né? Aquela cena da pizza. E, e aí, isso em contraste com, né, cada colega de trabalho que ela vai visitar tem um tipo de realidade ali e um tipo de rotina de fim de semana, vamos dizer, desde o que está trabalhando, né, fazendo um segundo trabalho para completar a renda, e aí, enfim, cada um fazendo, né, tem o que está fazendo no futebol, o que está lavando roupa, e aí um último elemento que é essa questão da imagem, né, então esse tom meio amarelado, e muito calor, né? A gente percebe que eles estão passando muito calor. Então, sempre tem um aspecto de que tomando muita água, assim, né? E aí foi um pouco isso, assim. E aí acho que tem essas 3 cenas, né, que eu tinha escolhido, mas... Mas aí não sei se desses pontos, assim, que a gente pode distrair mais, de repente, disso. Se isso também chamou a atenção de vocês, de algum jeito, ou não. Sim, na verdade, eu não tinha percebido que tinha tão pouco som assim, mas agora que você falou, fiquei lembrando da música. Qual que é? Eu lembro da música no carro, né, que é da Petula Clark, que é É, tipo, ninguém tá tão sozinha de noite, como que... Enfim, eu La fiquei Nina se escutando hoje. definitar, e aí tem toda É. uma questão. E aí tem Mas, um É a música rock, aquela Gloria. depois é um rock ah, americano, que Gloria. eles falam, vocês gostam de rock? Ah, eu gosto. verdade. E aí tem um lance assim, Aham. de que ela Glória a conseguiu, Deus. né? Parece, né? Ele toca Gloria. Né? E essa Uhum. música, esse nome, né? Acho que é o que é mais, porque ela chama Gloria. Na verdade, é a história de um cara falando da namorada dele como ela é incrível, e é Sim. isso a música, a letra mesmo. Mas o nome dela, né, de Gloria, assim, fica uma coisa muito Uhum. meio de liberdade, né? E é legal porque, não sei se vocês separaram isso, mas os 2 momentos que tocam as músicas que eles estão, nos dois eles estão no carro, né? Acho que são as únicas cenas que ela sorri. Hum, Tipo, ela não sorri em nenhum outro momento do filme. Só nesses 2 momentos. verdade. Não sorri, assim. Ela tá ou um ar meio blasé, meio neutro, ou muito desesperada, né? Ou dormindo, assim, ou sem ar. É. Ou sem ar. Também na Talvez cena que naquele ela momento em que... consegue. Uhum. Desculpa, Desculpa, pode Natália. falar. Pode falar. Não, eu lembrei quando ela comentou sobre ela estar sorrindo, quando ela consegue também o voto daquele treinador, né, de meninos. No bar é a cena também que dá. A gente sente que ela está se aliviando, né? Tá aliviada, conseguiu mais um voto. É. E a outra cena é que ela sorri também, né? Que ela tá mais leve. E também tem uma coisa, né, de ela ter feito, ela pensa, nossa, eu agi bem no passado, então isso também tá, de algum jeito, tá voltando aqui. Mas, ao A mesmo cena tempo, é meio que final, uma né? falsa esperança, né, essa interação. Porque, tipo, não é uma garantia, né? É como assim, eu ajo bem e para que serve isso? No final, para as pessoas votarem contra mim, assim. Me fez pensar nessa... Que é um pouco do arrependimento dele, né? Acho que ele chamava Timur, né? Não me lembro direito. O treinador? É, o que era treinador? Era O isso, não coach? é? É Timon. Aham. Ah, Sim, essa cena é muito... Eu fiquei muito chocada com essa cena, tipo, porque, sei lá, é meio inesperado, assim, e... Sei lá, é um homem também, né? Que tá chorando, tipo, que tá soltando a emoção, assim. uhum, Quando... Acho que é a única pessoa que tá... Sei lá... Bom, a pessoa que tá mal no filme é ela, né? Que fica chorando o tempo todo. Acho que, sei lá, essa cena é muito uma cena parece, sei lá, o reconhecimento da humanidade de outra pessoa, sabe? hum, Tipo, essa pessoa também tem emoção, essa pessoa, tipo, tem coisas para retribuir. Tipo, sei lá, eu contribuo, ela tá num... Imagino ela que ela tá com um sentimento de, eu consegui fazer o bem realmente, tipo, e as pessoas, é isso que a gente tava falando, né? As pessoas devolvem, as pessoas, tem umas pessoas boas também, tem umas pessoas que estão sentindo coisas, que me entendem. Eu acho, uhum. eu acho muito forte essa cena. E, É. tipo,
Eu acho que é por isso que ela é um momento do filme que ela sai sorrindo também, tipo, É, no estado que ela tava, não sei exatamente de onde vem a depressão, se pode ser do trabalho mesmo, mas deve ser muita outras coisas assim, mas uhum, eu acho que é um momento sei lá, de desespero, né, da pessoa. Eu acho que sim. essa cena dá um alento, uma coisa pra ela. E que ao mesmo tempo, na verdade, toda essa situação que a empresa, a fábrica coloca para todos os funcionários, Hum. que aí eu acho que dá para a gente encaixar muito bem nesse estilo, né, dos irmãos Dardenne, porque eles têm essa, não sei, vamos dizer assim, essa maneira de fazer esses roteiros que sempre te colocam um problema ético impossível de resolver, né, que é bem presente nesse outro filme que eu estava comentando. Uhum. Tipo, você fala, e aí, né? Como vai resolver isso, assim? Se fosse eu, né? Acho que também tem essa projeção para si, né? E se eu tivesse numa situação assim, se tivesse um colega afastado e me oferecessem muito dinheiro, porque isso é muito dinheiro, né? 1.000 euros É. a mais. O que eu faria, né? Numa situação, se eu tivesse uma situação social como a maioria ali tem, né? De ter que pagar um monte de coisa, ou de ser imigrante e ter toda uma situação de precariedade, uma situação mais precária, né, socialmente, assim, de estrutura mesmo. Não sei, é muito complicado mesmo, né? Assim, Sim, porque a gente sabe que o problema é o chefe, né? O diretor da empresa, porque ele que tem o poder de mudar as coisas. A coisa que eu não entendi se o diretor, o Jean-Marc, que a gente não sabe bem quem ele é. Se o ele Jean-Marc é. aparece no final, né? Ele é, na verdade, o chefe de produção. É, E aí Como se tem o fosse o, Drummond, que é tipo o o chefe, hum, chefe mesmo. dito capataz, uma coisa assim. É, Aham. Uhum. Mas a gente sabe que, tipo, eles que criaram o problema, porque eles que. A gente nem sabe se eles vão conseguir como fala prima em português? bônus. 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 A gente nem sabe se eles vão conseguir, porque parece que os dois chefes estão inventando umas coisas, tipo, inventando que eles têm que tirar uma pessoa, que tirar um trabalhador para a empresa funcionar. Tipo, isso a gente não sabe se é verdade ou mentira. E, tipo, a gente nem sabe se eles vão conseguir esse bônus. E, tipo, eu concordo que eles colocam uma questão ética que a gente não tem. Talvez a gente não tenha resposta, mas a gente sabe que da onde Claro. vem o problema. Mas como Mas assim, do faz? lado da decisão dos funcionários fica, né? Porque aí também tem muito medo, né? Alguns têm muito medo do que pode acontecer com a situação deles, né? Que até o que traz acho que é Alphonse, né? Que é quase um dos últimos colegas que ela vai, que é o que está na Aham, lavanderia, justamente. E sim. ele fala, olha, eu tenho um contrato temporário, então e aí só vai ter um contrato só renovado. E eu cometi erros e o Jean-Marc sabe, então Aham, aí eu achei melhor agir como ele para ele me proteger, digamos, para eu tentar eventualmente ter essa renovação. Então é isso, né? Você fica numa situação de impotência. E aí aí que eu penso que tem esse impossível, né? Porque parece que não tem saída, né? O problema, assim, para os funcionários, para os trabalhadores que estão, né, sim. nessa situação. É, Então, é muito pessimista, né? O filme. e acho que isso tem muito a ver com a linguagem dos Dardenne, porque Aham. esse outro filme deles, que é mais recente, que até tá no Amazon Prime, tá? Se vocês quiserem assistir. Não sei se você já assistiu, Natália. Você assistiu, Roberto? Não sei. Não, não assisti. Não. É um de Qual que é o nome? 2016. Chama A Garota Desconhecida. É Ah, com não aquela assisti ainda não. atriz. Não. Hum. É uma história assim também. Você fala, gente, não tem solução isso. É uma médica, assim, que tá terminando a jornada já, tá, tipo, meio de saco cheio, assim. E daí toca a campainha e ela fala para o estagiário, não atende. Já acabamos. Acho que ela eu acho que inclusive ela eu não me lembro direito, mas eu tenho a impressão de que ela era até psiquiatra, alguma coisa assim, ou psicóloga. Não tenho certeza. Enfim, aí
na verdade, era uma pessoa que tinha sido espancada ia pedir socorro. E aí, no dia seguinte, chega um policial e fala, olha, aconteceu um crime aqui na frente da sua clínica e a gente precisa ver a sua câmera para entender o que aconteceu, para encontrar o culpado. E aí ela conecta tudo, ela percebe que foi aquela campainha que tocou e ela podia ter salvado essa pessoa. E aí fica essa questão, o filme inteiro é isso, assim. Você, tipo, angustiado, ela angustiada, todo mundo angustiado, e não tem solução, né? Já era. Assim. E é muito isso, né? Eu vejo que eles colocam a situação, tipo, isso é o mundo, né? Já era. Até tem, né? No final a gente tem um fim meio da esperança, né? Ela caminha, não, eu vou encontrar um novo emprego, assim, uma coisa meio. Ela meio que mas tomou uma decisão certa, né? Que é libertador, né? Assim, Uhum. até uma cena bem clichê, assim, né? O caminho da estrada, e ela vai caminhando, e com a sacolinha, assim, né? Então, tem como se ela tivesse voltado, né? A viver, assim. Mas é aquilo muito que você falou no início, né? Que é quase como um círculo vicioso mesmo. Porque ela já chega com uma questão de depressão, né? Que não fica muito clara se é oriunda mesmo do trabalho, mas eu também tenho essa percepção que seja. Uhum. E ela tá tentando retornar, mas é uma coisa quase como impossível, mas pelo menos ela corre atrás. Então, para quem está nesse estágio de depressão mesmo se recuperando, é muito difícil dar um passo inicial. Então, é interessante também ele mostrar, né, o apoio do marido, o apoio daquela primeira colega que chama ela, não, vamos conversar com ele, vamos tentar mais uma vez, né? Tipo, né, o não a gente já tem, vamos em busca do sim. E é o mesmo processo que ela vai fazer com todos os colegas de trabalho. O não também, né, como eles votaram contra ela, né, para receber o bônus, ela foi em busca do sim de novo. Mas aí chega o final e ela praticamente leva um soco no estômago. Aí como assim? Eu posso voltar, mas eu vou ter que eliminar uma pessoa? Porque querendo ou não, é isso que ele ia fazer. Tudo bem que é um contrato de trabalho, mas ela conhecendo as pessoas, ela teve a oportunidade de conhecer toda a rotina de todo mundo, ela também se colocou no lugar deles. Né? Sim. Então acho que é uma decisão dura, sim, mas eu acho que ela percebeu que, embora ela tenha lutado, e como ela até fala no final, a luta foi boa. Eu acho que ela conseguiu se recuperar através de todo esse processo também. Sim. Da se recuperar da depressão também. Aí eu acho que é uma coisa bastante estranha, assim, que passou pela minha cabeça, porque mas eu não sei o quanto isso faz sentido, assim, mas de perceber, assim, de eles estarem ela tá nessa situação vulnerável, né, como a que está na pior, e aí ela, nessa cena final, ela tem essa chance de ser a salvadora dessas pessoas, ou, enfim, ela nunca vai saber, talvez ela saiba pelos colegas depois se renovaram o contrato de um deles ou não, mas aí ela se coloca numa situação de tem gente pior, que pode ficar pior que eu, assim, então parece que ela tem um chamado, né, assim, o que eu sou útil para resolver esse problema. E aí eu prefiro estar, então, fora e procurar um outro emprego, que eu vou ter muito mais chance, possivelmente, do que esses colegas que estão com esses contratos temporários. E nos dois casos eram pessoas que eram imigrantes, né? E a gente sabe que isso é uma questão, não só na França, né? Então, acho que deu uma certa força, assim, ela tá sentindo essa potência de poder ajudar um outro que poderia estar numa situação mais vulnerável que ela. Né? Então, eu acho que é bem por aí, né? Assim, não sei, me deu essa impressão, né, esse final. Mais do que o libertador, né, dessa cena mais clichê, né, dela caminhando. Sim. Mas também uma outra percepção é que ela se valoriza, né? Sair desse lugar que estava sendo tóxico para ela e procurar um outro meio, porque ela é capaz. Então não precisa só depender daquela opção de trabalho que ela, digamos assim, estava garantido, mas ela tem outras opções também. Né? Então Amplia, ela né? ganhou ela ganhou uma força, né, dela mesma através dessa luta. Mas é engraçado também que quando eu assisti, aí eu pensei, é quase como uma atitude também de reciprocidade, já que, pelo menos eu lembro de um deles, né, que eu acho que era o Afonso,
que Uhum. ele falou, né, que estava com esse processo, já tinha cometido erro e ele era do contrato temporário, e ele foi um dos que votaram nela, né, para ela ficar. Então é como se fosse recíproco mesmo, né? Bom, não vou abrir mão, e também olha como um todo que todas as outras pessoas que votaram nela e também as outras que não votaram, ela também viu essa situação. Sim, sim, é É verdade, que é muito uma... complexo. vai dar empatia, né, assim, uma empatia social mesmo, assim. É. Oi, Denise, tudo bem? Você chegou? Será que ela tá aí? Olá, tudo bem, Olá, gente? Boa tarde. Me tudo atrasei, bem? mas estou aqui. Que legal que você veio. São as nossas veteranas. Pois é, estou ouvindo vocês. Legal. Então, e aí, Denise, inclusive, fica à vontade para falar também, viu? A gente estava comentando isso no começo com a Natália. A Sim, gente está testando esse novo formato, assim, em que a gente tenha mais participação de vocês. Porque às vezes vocês tá vêm e ótimo. acabam não falando tanto. Então, realmente a ideia é trazer as, as impressões, assim, as reflexões que foram surgindo ao longo do filme. Sim. Legal. Mas aí, tinha um comentário mais para fazer sobre esse ponto que a gente estava falando agora. Calma, deixa eu ver. Ah, sim, é que tem essa questão também, e aí eu acho que tem muito a ver com o que você falou, Natália, de se valorizar, né? E aí dialoga com uma das cenas que eu peguei aqui, que a gente pode até assistir de novo, parece que nessa situação ela percebe que ela existe, porque ela pode fazer uma diferença em alguma coisa. Porque parece que ao longo do filme todo, ela se sente como não existente, assim, né? Porque ela tem essa sensação de estar sendo realmente trocada por uma quantidade de dinheiro para os colegas, né? É isso, né? O trabalhador vale esse dinheiro. É essa a lógica, né? Que parece que está sempre colocada. E aí, na medida em que ela tem a decisão, né? Ela consegue tomar a decisão. E aí, acho que a questão da decisão, ela está presente também no caso daquela colega que eu esqueci como chamava. Acho que é Anne, né? Que é a que larga o marido. Esqueci como ela se chamava. Acho que era isso mesmo. Era a Anne, né? Uhum. E aí tem essa fala, né, dessa Anne, que fala assim, foi a primeira vez que eu tomei uma decisão na minha vida. E decidir coisas, acho que tem muito a ver com essa sensação de que você existe no mundo, né? E que você mudou alguma coisa na sua vida, ou decisões pequenas mesmo, né? E a própria Sandra, ela tem, me parece, assim, ela não tá decidindo muitas coisas, né? Quando ela fica insistindo, não, eu não quero mais, deixa pra lá. Daí, oi, Roberto. Você quer mostrar alguma coisa, Ah, eu não? só coloquei essa foto emblemática do filme que a gente colocou como contracapa. E esse é o grupo de trabalhadores que apoia ela, né? É uma dessas Ah, pessoas que sim. você quer falar? Essa aqui? Aham, ela Uhum, mesma. tá. Ai, me perdi aqui, peraí. Estava falando sobre as decisões dela Ah, se sim, sentir existente. e aí é engraçado, porque até assim, quando ela tá tentando tomar uma decisão negativa, né, de não, deixa pra lá, eu não quero mais fazer, se o marido fica, não, vamos lá, porque tem essa coisa, né, de ter o apoio, mas o apoio também é não deixar o outro decidir. Claro, as decisões eram meio ruins, tipo, tomar todos os comprimidos da cartela não era uma decisão muito boa, assim, naquela discussão, né, que tá tendo o filme. Então, mas aí nesse momento que ela percebe que é uma decisão que vai realmente mudar a vida de alguém, assim, né? Ou pelo menos a gente não sabe, né? Talvez mesmo assim ele não renove o contrato dos temporários e pronto, assim. Aí Mas fica cabe aí mais a decisão dele também, né? que cabe a ele, exatamente. Aí não tem nada, ela não tem mais responsabilidade nisso porque ela É. não tá mais também naquele contexto, né? Ela se desliga. Então, acho que esse contraponto, né, de existir, não existir, e, e acho que no filme parece que, na cabeça dela, assim, me parece, na lógica dela, se eu não trabalho, eu não existo. Que aí é essa cena aqui que eu queria mostrar para vocês, só para a gente refrescar mesmo a memória, mas que me pegou muito essa cena.
E acho que nessa cena tem vários elementos que se repetem depois, né? Por exemplo, isso que ela fala meio rápido agora, que ela se sente uma pedinte, né? Depois tem uma cena que ela fala isso, né? Por mais tempo, assim. Ela fala, eu me sinto como realmente uma pessoa que está pedindo, assim, implorando. Ela se sente um pouco humilhada também, né? Eu acho, nesse lugar. Que acho que tem muito a ver com o que você falou, Natália, de a pessoa já está sensibilizada e ela ainda tem que ir lá lutar por uma coisa que claramente ela está perdendo. E, e aí é interessante porque e acho que é aí que me pareceram esses sons, né, que são poucos do filme. Mas a chamada de celular, ela é uma chamada, né? Então, é uma chamada mostrando que você existe também, tem alguém te chamando, né? E dizer eu te amo, né? Quando ele fala. Então, são esses pequenos chamados, assim. E aí, o que ele insiste, né? Que é quase um ritual, né? É uma jornada, assim, de ir falar com cada um. Porque a presença, né, da pessoa ali, cara a cara, mostrando, olha, eu existo. Eu sou um indivíduo também e eu estou me sentindo assim em relação a isso. E, e de que, no caso, né, de precisar do outro, né? Eu acho que tudo isso tem um jogo, né, no filme e vai tendo um movimento de uma saga mesmo, né, de ir em cada um. É bem quase religioso até, né, assim, pensando numa... Como se fala, né? Uma Peregrinação? peregrinação. Uma espécie de peregrinação, né? Tem esse lugar, né, um pouco. Não sei, me pareceu também. Essa cena me remeteu um pouquinho mais no início não, praticamente no início do filme mesmo, que eles começam a discutir, não, você precisa ir, né, porque a gente precisa, senão a gente vai voltar a morar naquele lugar, que eu acho que ele é quase como se fosse um centro, né, de ocupação, se eu não me engano, acho que ele falou Tipo um exatamente albergue, isso. né? Eu Então, acho, assim, a gente já vê, então a gente vê, assim, realmente a necessidade, porque os dois trabalhando, eles conseguiram aquele apartamento, né, que para mim aparentemente é confortável, apesar deles terem, né, duas crianças, né, então é organizado, bonitinho. Então imagina a pessoa morando num outro lugar, como você disse, um albergue. É muito complicado. Então eu acho que aquela questão que a gente tocou sobre tomar decisão e mostrar que a gente existe também, pega um pouco também pro lado do Manu, né? Eu não sei se o nome dele era Manuel, porque ela só chama ele de Manu, mas acredito que deve ser Manuel, o marido dela, porque ele também precisa da ajuda dela, né? Eles têm duas crianças para criar. Então ele também não deixa ela desistir, porque ele também se sente necessitado dessa ajuda dela, do emprego dela. Então é muito complexo essa relação dos dois, e ele, tudo bem, ele tem que apoiar ela, porque ela também tem que sair desse estágio de depressão, mas é um pouco complicado a gente colocar, como você colocou, né, que essa decisão, esse apoio dele, é também impedir dela tomar decisão, porque a todo momento ela fala, não, eu não vou deixar para eles decidirem segunda-feira. Ele, não, você tem que ir, vai lá, pessoalmente. A gente então, precisa. Então é complexo, porque ele realmente não deixa ela decidir. É ele que está impondo para ela, mas tem essa situação também deles, né? Porque se ela não conseguir ficar empregada, corre o risco deles irem para um albergue. É complexo isso também, a situação que os dois têm, e ela também tem que ajudar a resolver, e estando numa situação assim sensibilizada, né? Porque ela não está totalmente recuperada. Eu acho que ao longo dessa jornada dela, dessa peregrinação dela, ela vai tomando força, que foi aquilo que eu falei no início. Ela vai se fortalecendo, tomando coragem, falando, nossa, acho que é possível, vai dar certo. Mesmo que depois ela leve um soco no estômago, mas pelo menos ela também tem essa consciência de que não, agora eu sou mais forte, eu posso lutar por uma coisa melhor também. Isso é verdade, né? Vai tendo essa inversão de pesos, né? Porque a gente tem no começo, até eu tinha notado isso, assim, as falas. Ele fala assim, é preciso, a gente precisa, você precisa. Vários jeitos de falar isso aparecem, assim, tipo, até anotei, deixa eu ver se eu acho um lugar. Fala assim, ele fala, né? É preciso, a gente precisa, várias vezes, e aí ela fala, eu sou obrigada a.
Então, tem muito esse peso a gente tem essa necessidade muito urgente, e a urgência, ela tá tanto nessa necessidade deles, quanto na necessidade de decisão da própria empresa, né? Porque aí eles têm que fazer toda essa jornada no final de semana, porque tem que ser na segunda, a história do voto, né? Então, e às 8 da manhã, assim, não pode ser na terça, assim. Tem que ser no primeiro horário do expediente, do primeiro dia útil, que acho que está muito, muito ligada a esse tempo do trabalho, né? O trabalho tem que ser sempre para ontem, não tem espera, né? Então, as decisões têm que ser tomadas, às vezes, de uma maneira muito sem tempo da reflexão, né? Tem que tomar uma decisão ali para ontem, sempre assim. E essa questão da urgência está em todos os lugares, né? Até no próprio fato de que, no comecinho do filme, o Dumont fala, né, sobre, é porque a crise econômica, porque a concorrência, a gente não está dando conta de guardar todo mundo aqui na empresa, na fábrica, né? A gente está atento a isso. Então, até nesse lugar, né, a gente precisa estar sempre alerta ao mercado, e isso envolve o quanto vocês custam para nós, porque, na verdade, o trabalhador, no final, parece muito mais um custo do que o que justamente faz girar o dinheiro, né? Assim, e é uma fábrica, né? Não é que é uma empresa, assim, corporativa, é uma fábrica, então é muito uma estrutura básica, assim, né, das relações de trabalho. Tipo, produção, a mais-valia, tá tudo ali, assim, muito simples, né? Chão de fábrica mesmo. É. É interessante você falar aí, eu tô pensando agora sobre essa emergência que tem, né? Tipo, porque no começo do filme, a gente vê o Dimon no carro dele, 2 vezes ele tenta sair com o carro. Tipo, não tem tempo para falar, não tem tempo para conversar 1 minuto com elas. E tá correndo, verdade. e ele aparece de novo no final para falar com ela. E, sei lá, eu já tava pensando, eles vão ter uma conversa, vai demorar um tempo. Ele, tipo, não é uma voice off, mas acho que, tipo, você escuta que ele fala para a secretária dele, 10 minutos, 10 minutos. Tipo, Eu já vou, né? tipo, ele vai dar 10 minutos para conversar sobre, sei lá, um tema que parece bem importante. Ou ela vai ser, tipo, despejada, não, Demitida. Demitida, ou... eu pensava que ela ia ser demitida, né? Então, 10 minutos já era bem, sei lá, difícil, sei lá. Uhum. Bem longo, né? Ela é uma tarefa, é longo, mas, sei lá. Ela é uma tarefa. Basicamente, era uma tarefa numa lista no papel dele, assim. Não tinha Isso. muito mais sentido, né? Assim. Aham. E agora que eu tô pensando, tipo, essa coisa que os trabalhadores, eles têm que conversar sobre as condições de trabalho, tipo, até sobre decisões que envolvem o trabalho nos horários livres deles. Tipo, Sim. como você falou, no final de semana que, sei lá, era para ser para, sei lá, para se divertir, para pensar em outras coisas. Não, eles têm que utilizar esse tempo para tomar essas decisões, porque não tem tempo, não tem tempo para isso. Tipo, Sim. isso é muito... E a questão do tempo, né, e o quanto ele custa, né, assim, acho que é o que mais pega. E aí a segunda cena que eu tinha escolhido, que acho que vocês também devem ter ficado meio chocados, assim, que é com aquele Julien, que é o que dá o soco no estômago, como tá falando, Natália, justamente, que é quando ela tem a caída, né, total, que é o que fala, olha, mas na verdade, o que acontece é que o Jean-Marc percebeu que a gente consegue fazer o trabalho em 16, a gente não precisa de você. E aí ela fala, mas vocês vão ter que trabalhar 3 horas a mais por dia. E aí ele fala, mas, ué, e se a gente aceitar? Qual o problema? Então, assim, ali é muito selvagem. Por 1.000 euros a mais, até eu, 3 horas. Porque a oferta é muito boa, né? Realmente, para ele. Assim. Mas vocês entenderam também que o bônus de 1.000 euros, tipo, é uma vez, né? Não é? É uma vez só, Sim. Tipo, não é uma coisa contínua, né? E não vai ter mais, também. lá, eles vão ficar talvez 10 anos na empresa e só vai ter esses 1.000 euros de bônus. Tipo, as condições vão ficar iguais. Tem isso também, né? Assim, e eu acho que a urgência tá nisso também, né? Porque essas pessoas estão precisando desse dinheiro
agora, assim, né? Até aquele que chora também. Tem um outro que chora, que é o que é na parte de noite já. É um dos últimos também. Que ele fica na porta da casa e aí ele fala, olha, eu sou o único que trabalha aqui e eu votei Sim. contra você, mas eu tô torcendo por você. E aí ele chora e fecha a porta, assim, Aham. que é bem rápido, né? Bem antes logo antes de falar com o Alphonse. E aí ela termina, né? As visitas. Mas ele E também é bem duro, né? Ele fala, eu tô torcendo para que você não ganhe, não? Acho que ele falou isso. Alguma coisa ele fala assim. assim, eu particularmente ficaria feliz, Se você assim, não ficaria ganhar. mais aliviado se você não ganhar, mas É. se eu não estivesse na minha quase assim, se eu não estivesse na minha pele, eu torceria para você ganhar. É uma fala meio confusa mesmo que ele faz. Aham. Mas a gente entende que ele está sofrendo com ter que tomar essa decisão contra ela, porque ele está precisando mesmo, assim. E Eu acho que essa cena também é um. Acho que o filme tem uma coisa também com. Como falar isso? Tipo, tranquilidade da consciência. Parece que, tipo, de ética, né? é, Parece que, tipo, todas as pessoas que vão votar contra ela, eles já pensaram nela. Eles, tipo, eles têm que tomar uma decisão porque a estrutura, tipo, social, tipo, de tudo, da empresa, tudo, forçar eles a tomar essa decisão. Até, tipo, pressão social de, sei lá, a gente tá construindo uma casa, a gente tem... Os outros estão votando assim, então eu tenho que votar assim. E, tipo, uhum. isso tudo não deixa a cabeça deles em paz. Tipo, a gente não vê nenhum que tá, tipo, super feliz, não, vai. Tipo, vai ser É só demitido aquele e tudo jovem, bem pra né? mim. Aquele menino Sim, doido lá que bate no pai. Horrível. é Nossa. muito doido. E, tipo, essa É. cena achei muito estranha. Tipo, não dá Hum. pra entender porque ele vira assim, tipo, muito rápido. Essa cena eu achei bem estranha. Mas a gente tem um elemento nessa cena que acho que ajuda a explicar o perfil, assim. Porque Hum. ele tem um carro. Eles estão consertando o carro do pai, fazendo alguma coisa no carro do pai, que é um carro meio Citroën velho, assim. E aí Aham. ele fala, e aí ele sai, entra no carro, tem uma menina esperando ele no carro, e é um carrão, assim, um carro meio com adesivo, assim, meio como se fosse um carro turbinado, assim. Como que fala? Sim, Não é turbinado, turbinado, né? que fala. Então parece que ele é, tipo, eu bem sei. consumista, ele quer esse dinheiro só para gastar no carro, assim, uma coisa meio fútil, né? Ah, você Me acha? pareceu, assim. Era isso que eu ia falar, que o filme todo, querendo ou não, ele trata desse capitalismo, que o sistema Sim, te impõe coisas que aí você vai correr atrás, e esse personagem, ele exemplifica muito isso. ele é bem esse personagem, exatamente, ele não precisa. Isso. Por ele ser Uhum. jovem também, não tem essa sensibilidade de ter empatia, de se colocar, nem analisar o lado dela. Ele não quer nem escutar, não, eu vou ficar com bônus, por que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Né? Vai me É, pedir isso por quê? sim. Então, essa insensibilidade dele, eu acho que tem essa questão dele ser jovem também, já está sendo praticamente consumido pelo capitalismo mesmo em si, pelo sistema. Não tem essa empatia e, pior ainda, a atitude que ele tem com o pai dele, né? Ele só com o pai dele, coitado. Pois é. E o pai totalmente Tem ali isso. numa situação de não ter nenhuma voz de força contra o filho, assim, claramente. Porque foi bem quando o pai foi falar, mas olha, qual é a sua situação? E ele fala, o que você tá querendo falar aqui? E aí ele já bate no pai, assim, então é bem humilhando o pai também, assim, né? E os dois trabalhando na mesma empresa, a gente fica pensando, é muito possível que o pai tenha arranjado esse trabalho para ele. Então, Uhum. é um pai abusado, assim, pelo filho, que tá só interessado em se dar bem, né, basicamente. É um personagem bem... Complexo, né? acho Uhum. que o filho é bem, assim, um estereótipo mesmo, né? Acho que é o que é mais estereótipo. E que acho que bem isso, como você estava falando, Natália, ele representa todo um grupo, né, de pessoas que são tão interessadas nelas, assim, porque também eu acho que todos os outros, deixa eu fazer uma revisão aqui, só o Julian que a gente não entende direito qual que é a questão, mas os outros todos deixam bem claro que a escolha está pautada em uma vulnerabilidade social, assim. Então, o um que trabalha é o único que trabalha em casa.
Timur, que também acho que é o único que trabalha em casa. Um que tá trabalhando 2 turnos, né? Que eu esqueci como chama. Aquele que ela encontra por acaso no supermercado. No supermercado. Uhum. Sim. O que vai pagar a Acho que é faculdade, amor. né? Hã? Acho que é Eu acho Isham. que esse E amor, chama, né? esse mesmo. Mas tem um caso que é um pouco diferente, que eu acho que é a Anne. É. Porque... Mas ela tá meio nesse capitalismo, tipo, porque, não, a gente precisa. E quando ela começa a explicar por que eles precisam, não, a gente O precisa jardim. É. pro jardim, pro terraço. Terraço. E, tipo, eu acho que daí ela entende que, não, mas peraí, eu tô falando isso, ela tá perdendo o emprego. Tipo, É. só, eu achei legal, só de falar, já, não sei, eu acho que é o momento que ela vai se dar conta que não dá. E a Ana É, é e outra acho que personagem que é ela... abusada também, né? Sim. Desculpa. Exato. Que é a Exato. mesma É isso que eu ia situação. falar. Que o marido É, tá praticamente usando ela também para ganhar o bônus, para sim. saber, sabe-se lá se ele vai realmente investir no terraço, né? Porque aquele homem, pelo amor de Deus, gente. Não, Que e ele cena é chega assim, aquela? todo, né? Eu tava andando de VTT, né? De bicicleta. E ela, tipo, tava... Tudo bem, ela tava pintando a parede. Pode ser uma coisa de lazer também, mas, assim, claramente, ela tava lá cuidando da casa, né? E pensando no terreno, não sei o quê. E ele só fala assim, não, o que que você tá vindo aqui? Como você ousa, né? Vir pedir esse dinheiro pra gente? Então, realmente, ela tá reproduzindo o discurso dele, né? E acho que é bem nessa cena que ela vai falando, colocando, quando ela ouve, né, a própria fala, ela fala, nossa, que fútil, né? A gente tá É. querendo esse dinheiro, sendo que a pessoa vai perder o emprego, né? Assim, E tem aquela também que nem atende ela no interfone, né? É Nanine? Eu não é lembro. Nancy, né? Nancy, acho que é. Nancy, Vou colocar aqui a imagem de acho. novo, gente, porque é muito personagem. É. Ela é assim, a Mas mais essa, grossa, também nem falou com ela. Vocês acho que é lembram qual que é? Nadina. É Mas ela não Nadina, aparece. Nadine. Sim, aparece no final, talvez Ah, não, Nadina é essa Cadê ela? amiga que deixa o marido, não é? É Nadina, não é? Essa é a Não, é Ou Anne. não? Ana. Anne. Essa é a Anne mesmo. Então, não Uhum. aparece essa Nadina, é só no É, interfone não mesmo. aparece. Mas no final ela não aparece na reunião, no momento que Não, eles votam? Que fazem o não. voto? Não porque Ela ela votou vota contra, contra. né? Ah. Uhum. Só aparecem aqueles que a gente já tinha conhecido mesmo, e alguns outros, né, que votam contra. Uhum. Agora, do Julian, que é o mais marcante, embora ele não deixe específico, né, o motivo dele, mas ele, sei lá, tem uma coisa assim, da cena que eles conversam, né, na rua, que eu achei interessante, que eles separam 2 muros, né, 2 paredes. A parede É que ele verdade. tá é toda bonitinha, e a parede que ela está é toda mal feita, assim, tipo, uma confusão, né? Ela tá numa situação complicada e ele meio que tá, tipo, decidido, talvez. Não sei, eu Uhum. achei interessante esse jogo de, de imagens. É, é verdade, é verdade. Tem essa esquina, né, que eles estão meio numa esquina, né? Verdade. Uhum. É, essa cena ali, ó, dos Sim. dois. Uhum. O Sim. que eu achei interessante nessa fala do filho que agride o pai, né? Que acho que é, Uhum. agora não vou lembrar o nome também. É Yvonne e o filho eu não sei também como Tá. chama. O É, pai era Yvonne. ele pergunta, né? Você tá querendo causar o quê vindo aqui? Tipo, como se fosse uma provocação de um problema, né? Sendo que ele mesmo reage, torna tudo um problema. É como Sim. se... Mas ela realmente tá lá causando problemas, né? Ela tá realmente indo para reivindicar o emprego dela, mas tudo isso gera enfim, um abalo nas estruturas que estão ali super para explodir, eu não diria, né? Porque são poucos trabalhadores numa pequena fábrica, mas uma espécie de tensão acomodada, né? Então, eu acho que ela sim, ela coloca essas questões, ela com uma pergunta muito simples que se repete o filme inteiro, né? Aliás, é um comentário que a Marion Cotillard faz numa entrevista que é para ela um desafio tratar de um texto, quando ela leu o roteiro era praticamente a mesma pergunta,
que ela tinha que fazer para todo mundo, e o roteiro parecia repetitivo, mas que toda a liberdade dela tá justamente nisso, nela seguir um molde ali de roteiro em que ela tinha que trabalhar as nuances de como ela reagiria em cada cena. Mas eu acho que o filme é a imagem da negociação também direta, né, entre trabalhadores, porque o que a Flor estava falando no começo é muito importante, eu acho. Que não se tem mais bom, pelo menos não se tem clara a ideia de que isso foi causado pelo patrão. E aí isso sempre tem que voltar na fala de alguém falando assim, mas não foi a gente que escolheu, você sabe disso. Mas também essa fala meio que jogando pro patrão, mas não é meu problema, mas é. E aí fica essa coisa de com quem que a gente está lidando exatamente, né? Que eu acho que é bem uma discussão sobre neoliberalismo, né? Porque que o neoliberalismo, ele, além do fim do Estado, ele reivindica o fim das intermediações de negociação, né? Enfim, a supressão desse corpo social que representaria os trabalhadores, né? Eu acho também a escolha, e eu acho que é bem comum nos Irmãos Ardentes, estava falando do filme da Enel, que é esse novo, mas também eu estava vendo um primeiro filme dele que causou frisson, que foi o Rosetta, né? Que É, o que ganhou, ganhou né? Palma de Ouro até. Sim, Rosetta e sim. o L'Enfance. Que é Também. o primeiro dessa lista de grandes filmes deles. Que é bem isso, é uma menina que tenta se encaixar aí numa questão, numa estética até mais visceral, ela é mais lumpen proletária, ela mora num trailer perto de Paris. Tenta se encaixar em vários empregos em pequenas produções. Eu acho que eles tentam tratar desse embate direto, apesar de que o filme é inteiro de trabalhador para trabalhador, nesse embate direto entre, sim, enfim, um esquema de exploração e o trabalhador individual. Então fica essa coisa da saga individual e tal. Rosetta, eu podia até passar uma cena inicial de Rosetta que deu para ver que muito de uma gênese do que eles trouxeram para Dois Dias e uma Noite estava em Rosetta. Aliás, as críticas que eu li sobre, né, falando sobre isso, todas lembraram desse filme. Seja para o bem, seja para o mal. Algumas pessoas, né? A Cinética, aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem, revista de crítica de cinema, teve um texto falando que o cinema dos Irmãos Ardentes estavam perdendo a força a partir de Rosetta, porque de certa forma vai para um low profile, uma coisa menos visceral de câmera, de embate, porque Rosetta é muito corporal, ela tá meio que lutando pela vida, ela entra em embate corporal muitas vezes, ela tem enfim, posso mostrar a cena. E me lembrou muito em Rosetta, aí, comparando com Dois Dias e uma Noite, também essa coisa da cor da roupa dela, que ela se destaca do resto. E eu acho que destaca a saga individual, mas acho que as duas são isso, são sagas dentro do neoliberalismo, nesse sentido em que o trabalhador está sozinho, praticamente, né? Ele tem que lidar com aquilo diretamente, sem pensar, sem conseguir recorrer a um corpo social maior que representasse ele. Enfim, que é muito das novas eu leis de acho que trabalho, né? exatamente. Enfim. O que eu acho que é interessante nesse filme é justamente assim, não é nem só a trama dele, é no que ele se insere como crítica social, né? E isso é uma coisa que vem sendo mais recorrente no cinema europeu nos últimos tempos. Tem um filme recente do Ken Loach, que é um diretor inglês, que se chama Eu Não Estava Lá, ou Você Não Estava Lá, uma coisa assim, que já é o passo seguinte, já é quando não existe vínculo de emprego. É a terceirização mesmo, é a total precarização das relações de trabalho. Então, o protagonista é um sujeito que vive terceirizado, que faz entregas, aí tem uma jornada de trabalho inacreditável, 13, 14 horas. A mulher dele é cuidadora de idosos e doentes, então ela visita as pessoas, vai na casa das pessoas, atender também, trabalha para uma empresa que presta esse tipo de serviço, e eles não têm nenhum tipo de proteção social. Então, esse tema, se ele não é mais recorrente no audiovisual francês,
é uma coisa que assim, me admirará se não for. Acredito que seja, que talvez a gente aqui não tenha acesso, ou não esteja vendo as coisas que estão sendo produzidas. Porque a França é conhecida por ser um berço desses direitos sociais, né? E por ser quase que um exemplo de assistência social. Mas, infelizmente, isso está acabando. Então, é um grande, por uma grande inspiração do neoliberalismo. Sim. Né? Esvaziar os sindicatos, deixar o trabalhador sem nenhum tipo de mediação. Respaldo mesmo, né? Completamente sem respaldo. Então, tudo que se ganha, a impressão que a gente tem no século XXI é que a gente está caminhando para trás, porque as conquistas sociais que foram feitas ao longo do século XX com muito esforço estão se perdendo, assim, estão evanescendo numa rapidez impressionante. Sim. E eu acho assim, muito atual que se faz sobre isso, porque é um impacto na vida de todo mundo, né? Sim. Como é que eu tenho a impressão que na Dora? França, não sei, talvez a Florence tenha até mais noção, assim, de ver, né, os colegas, mas eu tenho a impressão de que isso é uma coisa muito mais recente na Europa, assim, então tá muito no contemporâneo. Eu acho que nos Estados Unidos já é uma questão que tá aí, né? Então, até pensei em muitas referências super recentes, né, do ano passado, o próprio o American Factory, que fala dessa... Sim, a indústria americana. Fala Nomadland fala um pouco sobre isso. Nomadland fala totalmente sobre isso. Porque é uma demitida professora que vai trabalhar na Amazon, que é a pior coisa que ela poderia... Mas que é a única coisa que ela consegue. E na verdade o Nomadland ele está escondendo, né? Ele está escondendo isso, porque ele tem essa primeira camada de pessoas aposentadas que vão viver num trailer e como isso é difícil. Só que o tempo todo a gente percebe que tem aquele até que é um líder, né, de viver no trailer, que ele faz até o acampamento, fica uma coisa assim meio romantizada, né? Mas aí a verdade é que você vai ali no fundo, você vê que aquelas pessoas quase todas não estão por opção. É romance nenhum, não é nada. Elas estão porque não teve jeito, né? Assim. Acho que ela... E pior, né? Já numa fase da vida que a pessoa tem menos fôlego e menos capacidade para se reinventar e para se adaptar a realidades diferentes, que à medida que você vai envelhecendo, isso vai ficando mais difícil, né? Sim. Então, no caso desse filme que vocês trouxeram hoje para o debate, são pessoas mais jovens. Sim. Então, elas já se inserem nessa realidade. Mas essa geração que viu essa mudança tem muita dificuldade. E a gente vê realmente o sucateamento total, assim, porque é uma fábrica, né, super tradicional, vamos dizer, que tem um contrato tipo CLT, né? E aí a gente percebe, então, essa tensão de até onde essa fábrica vai continuar tendo esse esquema tradicional, vamos dizer, e já dando a notícia, né? A notícia não, tipo um aceno, assim, para uma espécie de uberização das relações de trabalho, porque tem esses contratos temporários, né? E isso são 2 anos antes de ter realmente aquele debate todo em relação às leis de trabalho, né? As leis trabalhistas na França, né? Que foi em 2016. Então também é meio visionário, né? O filme, porque ele adianta. É visionário, mas não é, porque os governos de esquerda também, de certa maneira, do Partido Socialista, começaram a abrir essas questões, né? Tipo, o governo Lula mesmo, com todas as coisas que a gente fala, seriam avanços, mas as leis trabalhistas... havia um tensionamento já com patrões, por exemplo, na questão da negociação mais direta, pequenos fóruns em fábricas, ou enfim, qualquer tipo de empresa para negociação direta. Há uma questão aí, eu acho que já tinha na lei anterior do trabalho essa questão do CDD muito presente, que está no filme como uma coisa essencial, né? Porque no final a última cartada do empresário ali é colocar um trabalhador imigrante numa situação, bom, ele vira moeda de troca, né? Que ela não aceita, enfim. Mas é isso. Mas acho que é bem isso, assim, né? A gente percebe que está muito decadente, acho que essa é a palavra também, aquela fábrica, ela tá numa situação decadente. A gente não sabe o que eles produzem, né? Mas dá uma impressão, assim, de não vai durar muito mais, assim, porque também o próprio Dumont, né, coloca isso, tem a concorrência,
a crise, e projeta muito, né, nessa camada maior, meio sem nome, né? A crise econômica, porque eu não tenho escolha, a culpa não é minha. E sempre um joga para o outro, né? No final das contas. Eu acho que esse tipo de empresa, a gente tem, sei lá, na Europa é muito recorrente, tem filme sobre empresas que a gente chama de delocalização. É tipo, porque tem esse contexto na Europa que as empresas, as fábricas, na verdade, elas vão fechando, mas isso já há uns 20 anos, 30 anos, não sei exatamente, para ser delocalizadas em países onde a mão de obra é mais barata. E, tipo, tem muitos filmes sobre essas questões de ter filmes sobre as lutas dos trabalhadores para conservar os empregos, porque eles precisam disso, é isso que eles sabem fazer, eles estão nas fábricas há 30, 40 anos, às vezes, fazendo a mesma coisa, coisas que eles gostam de fazer, eles sabem fazer. Tem essa questão da confiança também, né? E eu acho que os irmãos Dardenne nem precisam falar, tipo, de que tipo de empresa que é, tipo, a gente já entende que tipo de empresa e o que vai acontecer depois. É por isso que eu falei que, tipo, esse bônus que talvez eles vão ter, tipo, a gente nem sabe se realmente vão ter esse bônus, porque sei lá, não tem nada assinado, não tá, tipo, não tem um contrato de, a gente vai tirar essa pessoa e vocês vão conseguir um bônus. E é uma coisa muito precária também, porque é isso, é um bônus, tipo, e não tem data de quando vai ser renovado, tipo, quando não tem aumento de salário, tem um aumento de horas por semana que eles vão aceitar, e vai ter, claro que vai ter um aumento de salário, mas vai ser o quê? Sei lá, 30 euros por semana. Já Sendo que a gente legal, já tem a mas... impressão de que eles trabalham 8 horas, né? Então seria assim, trabalhar 11 horas por É, dia é que numa tem uma fábrica. pessoa na empresa que teve uma depressão. A gente não sabe se é do trabalho ou não, mas... Que muito possivelmente é, né? Assim. Pode ser ligado a um trabalho frenético. Porque ela fala, né, assim, tem uma hora que fica assim, uma mensagem, né? Eu não lembro, acho que é pro Alphonse mesmo, que ela diz: então você também tem medo do Jean-Marc. Ela fala assim, e o tempo todo ela fala do Jean-Marc, para quase todas as pessoas da É verdade. peregrinação, o Jean-Marc, é porque o Jean-Marc te ligou, porque o Jean-Marc ligou para alguns. É Ele um sempre script, né? aparece, né? É um script que ela utiliza de abordagem, né? Ela sempre conversa colocando isso. Eu tô vindo porque segunda vai ter essa votação e o Jean-Marc influenciou outras pessoas. Ela sempre utiliza o mesmo script. Ele é um fantasma, né? Assim, vai acompanhando mesmo. Esse Jean-Marc, como ator, ele aparece no Rosetta também. Ele é tipo um pequeno proprietário de fábrica. Esse ator, ele trabalha bastante com o Dardenne, né? Que é o... Deixa eu ver aqui. Enfim. O que você ia falar, Flor? Enquanto eu mostro. Sim, não, sobre essa coisa que você falou, Natália. Sobre o, tipo, de ser um script, de ser uma coisa que lá vai repetindo. Tipo, falando de... Sempre a mesma coisa, né? Eu reparei isso também depois, sei lá, de a terceira e quarta vez. Eu pensei, mas... eu não sei, eu só queria, tipo, apontar isso, mas não sei explicar isso, não sei o que pensar realmente disso. Acho que ela tá, talvez porque ela tá muito desconfortável, né? São as palavras que ela fica pensando, que ela tem que perguntar, e ela fica repetindo, tipo, falando a mesma coisa o tempo todo, até usar as mesmas palavras para todas as pessoas que ela encontra. Que é também um mecânico de fábrica, né? Parece também engraçado isso, porque tem essa questão da repetição no filme em várias camadas, né? O telefone toca, e aí a chamada é uma chamada repetitiva de uma sirenezinha, né? Sim. O fato de sempre repetir o mesmo texto, ela repete a roupa uns dias. A repetição tá, né, presente. Quando você comentou sobre a repetição da roupa, eu fiquei até pensando nisso, mas também representa um pouco o próprio título do filme, né? 2 dias e 1 noite. Marca o tempo. Exatamente. E tempo é dinheiro. Então ela tá correndo atrás.
Sim, do dinheiro certeza. dela. Com certeza, com certeza. É. Mas E no outro aí, filme que eu falei, eu tô falando muito sobre Rosetta, né? Mas a personagem tá o tempo inteiro com a mesma roupa, e não são só 2 dias. Eu acho que tem uma questão aí, de fato. sim, também, de vulnerabilidade social, acho E que é tá, uma tem cor uma que ligação também também. destoa do resto. Eu acho que tem uma questão aí, eu tava pensando nisso ontem. É vermelha Sim. a cor da roupa dela. Enfim. É, e as dela são laranjas, né? As duas blusas que É, ela usa. Sim. É. talvez É, agora, porque o lance do justamente. corporal, né, dos planos, ele seja muito importante nos Irmãos Dardenne. Depois eu vou passar uma ceninha pra vocês verem. Mas acho que ela tem que estar ali, né? Muito presente nas cenas. Acho que é um pouco isso. Desculpa. Uhum. Não, é que você está comentando de outros filmes, né? E aí, na verdade, também queria comentar, assim, me vieram, né, outros filmes que falam sobre essa questão do trabalho, né? E como ele afeta a sanidade do trabalhador, assim, e esses tipos de situações também. E aí, inclusive com esse mesmo ator, o Olivier Gourmet, ele também aparece nesse filme. Eu não assisti, eu sei a história, assim, vi umas Uhum. cenas, que se chama O Corte, o filme. E depois eu posso passar para vocês a referência. É um filme que é meio surrealista, assim, já, tipo, uma coisa meio de horror o filme, né? Basicamente, um funcionário é cortado da empresa, que ele trabalhava ali há 15 anos, e aí ele perde totalmente a sanidade e ele fala, é o seguinte, eu vou me candidatar aí para uma vaga e eu vou matar todos os concorrentes para a vaga. E aí ele vira tipo um assassino, assim. E é um tema, né, de deixar a pessoa maluca, assim, que eu já tinha visto num filme brasileiro, de 2011, que se chama Trabalhar Cansa. Não sei se vocês já ouviram falar. Entendi. Já assisti ele. Assistiu? Que Uhum. o final é totalmente maluco, assim, É, né? E vai ficando totalmente nonsense o filme, assim. E me fez pensar, assim, até assisti umas seleções de cenas que eu achei no YouTube, assim, e para lembrar, né, mas o filme, e aí eu não lembrava que a cena final é é o neoliberalismo no seu na sua essência, né? Porque é tipo um coach, né, falando como, não sei se vocês Uhum. lembram. A última cena do Sim. filme. Acho que até depois dos créditos, né? Os Passa. caras gritando super alto. Sim. Vocês precisam encontrar Seu animal a profundo lá. Enfim. é, e, e é isso, né? E essa coisa bem vou instruir todos esses trabalhadores a serem vencedores, né? E como se todo mundo pudesse ser um vencedor, como se tivesse espaço, né? Nesse tipo de sistema para todo mundo brilhar e ter muito sucesso de carreira, assim. Uhum. Que aí não é tanto uma questão acho que do 2 dias, 1 noite, mas de algum jeito faz parte desse mesmo sistema, né? E esse título que é muito interessante, que é o Trabalhar Cansa, né? E de fato existe esse processo do cansaço, né? Nesse outro filme. Me Mas lembrou um e aí tem pouco, uma não necessariamente no sentido dessa relação que você falou, mas da peregrinação, o Arábia, que é um outro filme brasileiro, trazendo para o cinema brasileiro, eu não assisti. que é um trabalhador que, acho que depois de ter sido preso, uma situação complicada da vida dele, inclusive acho que ele está foragido, ele vai de fábrica em fábrica, ele tem a questão da demissão muito presente, mas aí numa chave brasileira, né? E eu já vi alguém falando que tem uma brasileirização desses filmes, ou de uma coisa meio... O terceiro mundo está chegando no cinema do primeiro mundo, que é isso. As relações sociais estão muito parecidas. E alguém comentando que o Nomadland tinha uma cara de cinema brasileiro dos 2010, sabe? Essa coisa de É, é verdade. pós-devastação neoliberal, sabe? Que essa coisa do... E no Arábia tá numa chave de uma peregrinação, mas também alguém observa esse trabalhador. Tem uma chave do fantástico ali também, que é interessante, de repente, vocês darem uma olhada eu no acho que Arábia. encaixa bastante, porque, querendo ou não, o protagonista, ele entende-se um pouco que ele também está sofrendo um pouco de depressão, né? Sei lá, essa busca dele, né, de não se encaixar, de tentar achar algum local, né, no trabalho e nunca consegue se conectar. E a cena final também sei lá, devastadora. Acho que eu não consigo assistir de novo, não. Forte, né? Eu não assisti ainda, vou procurar. Arábia de Minas, né? Sim. Sim. Eu assisti ele na pré-estreia no Cinemark.
Ah, Isso eu acho que me marcou tanto também. Uhum. mas é que tem muito a ver, pelo que vocês estão dizendo, com esse fato de que o trabalho, se ele não é trabalhador, ele não existe, né? Então, se o indivíduo não é trabalhador, se ele não tem um trabalho, né, o fato de estar no desemprego literalmente você é o desempregado, né? E aí eu acho que é difícil para a pessoa que está nessa situação se desvincular e se colocar no estou numa situação de desemprego, mas eu não sou. E isso, assim, não é a minha culpa, vamos dizer, pode até ser, enfim, em casos raros, mas a gente sabe que a maior parte das pessoas acaba sendo cortada, né? E, e aí, como assim, não existo, então, não sou ninguém, que eu acho que é uma sensação que algumas pessoas, quando se aposentam, têm, né? Também, de pensar, mas espera aí, se eu não trabalho, É isso. quem eu sou? O que eu faço? Para que eu sirvo, né? Porque é isso, né? No final, a gente acaba passando muito tempo da nossa vida trabalhando, né? Tipo, a atividade que a gente faz por mais tempo. Então, se a gente não faz essas atividades, acho que é mais até que uma questão de ter tempo livre. É uma questão de não ser, assim, nesses outros tempos. Não se conhece não ser nesses tempos, né? E que eu acho que, de alguma maneira, enfim, corre até o risco de ficar meio romantizado isso também, mas é uma questão também, né? Assim, claro, acho que tem muito mais a questão de precisar do dinheiro, por isso que estar desempregado é um problema, mas tem essas duas coisas no filme, né? Parece. Porque o marido, sim, tá falando, você precisa desse trabalho, porque a gente precisa desse dinheiro. E todas as pessoas que dizem para ela que não podem votar por ela, dizem que precisam do dinheiro do bônus. Mas ela mesmo tá numa situação de meio, tanto faz, a gente vai morar num abrigo, né? Mas eu percebo que sem o meu trabalho eu não sou ninguém. E aí acho que o fato dela buscar ter o trabalho para ela, no final é para ela mostrar que ela existe sim. Sendo que ao redor, talvez não, né? Seja muito mais a questão do dinheiro mesmo, do salário. Né? E aí isso fica convivendo, né, no filme. Ah, não, e aí tem só mais uma referência, assim, dessas meio nonsense, que é, que é uma série do Netflix, que é até francesa. Não sei se eu gostei dela, assim, mas ela traz umas questões, assim, ao longo dos episódios, que chama Recursos Desumanos. Que é um roteiro parecido, assim, com esse corte, que o cara fica meio louco, assim, e aí ele, na verdade, ele faz uma coisa bem interessante, assim, ele faz, tipo, uma simulação de um sequestro para essa empresa que meio que disse, a gente vai te dar um feedback depois, não tá dando notícias, e aí ele simula um sequestro com esses caras, e aí cria uma situação, assim, super... E aí depois ele é preso, e aí tem toda uma história ao redor disso. É uma série curtinha no Netflix. Ela é francesa, eu acho. E essas foram as referências, assim, que foram surgindo. Mas o Rosetta também parece bem legal, né? Eu nunca assisti, mas... Sendo deles, também acho que dá para pensar numa linguagem, né? Assim, mas... Posso passar uma cena? A título de ver mesmo a linguagem, assim, pode ser uma cena de 2 minutos. É que li uma crítica que falava que muitos filmes do Dardenne começam já no olho do furacão, né? No Dois Dias e uma Noite, ela já começa recebendo a notícia. Sim. E o começo de Rosetta é esse aqui. Desculpa porque a legenda é em espanhol, não achei uma legenda em português. E tá no YouTube, então baixa qualidade, mas dá pra vocês verem, né? Sem pagar esse filme. Legal. Interessante. Vamos lá. A gente manda depois os links das coisas, né? Aqui ela tá descobrindo no trabalho, ela começa assim já. Começa sendo essa cena, ela tá descobrindo que alguém no trabalho trapaceou ela. Então me lembrou muito essa coisa do lidar entre trabalhadores com problemas internos do trabalho.
Revenez dans mon bureau. Revenez dans mon bureau, je vous dis. C'est vrai que t'as dit que j'étais souvent en retard, Peu non? importe, c'est pas le problème. Tu l'as dit ou pas? Je l'ai signalé tes 2 retards, j'ai dit que c'était à cause du bus. Ça n'a aucune importance, Madame Brigade. Laissez, vous revenez dans mon bureau. Pourquoi vous avez dit qu'elle l'avait dit? Peu importe, ce n'est pas la raison par laquelle vous avez été remercié. Je fais bien mon travail ou pas? Oui. Alors pourquoi est-ce que vous voulez que je parte? Je vous l'ai dit, vous avez été remercié parce que vous avez terminé votre période d'essai. Pourquoi pas alors que je fais bien mon travail? Parce que vous êtes la seule à avoir terminé votre période d'essai. Allez vous changer, revenez dans mon bureau. Non. Allez, vous l'emportez. Arrête! Arrête! Sortez! Sortez, j'appelle la police! Tem isso que você falou da trabalhadora que perde a razão, né? Perde a razão, não, né? Ela tá com a razão, mas não é ideia Não é, de perder a razão no sentido físico, né? De ir pra cima, então ela perdeu, vai ter que ser demitida. ela se coloca, na verdade, numa situação de descontrole, porque ela vê na situação de que ela precisa como que fala, né? Lutar por uma coisa que ela vai perder e que vai ser terrível, assim, né? É uma questão de sobrevivência, né? Acho que a gente trouxe um monte de coisa um monte de pontos que confluíram, né, no final, assim, Eu não sei se vocês querem compartilhar mais alguma coisa, se a gente já vai... Tem mais algum? Não? Eu lembrei de 2 filmes, assim, como eu já tinha dito no início, né, do Kenny Loach, que eu sou apaixonada, então a Denise até citou o último, né, que é incrível. Eu não assisti, mas... não, vou até tentar. Uhum. Assista, ele é muito bom. Mas também tem o Daniel Blake, né, que é maravilhoso. Eu acho que encaixa um pouco também nessa questão dela lutar pelos direitos e tal, mas não tanto quanto especificamente a Sandra, né? Porque a Sandra ela tem um emprego, mas ela tá tentando ainda permanecer nele. Uhum. Mas o Daniel Blake eu acho que impacta muito, assim. Né? E o outro é um também nacional. Casas de Antiguidades. Eu só não vou lembrar quem que dirigiu ele, mas acho que pega um pouco com essa questão mesmo que a Denise tinha comentado, de pessoas que estão prestes a aposentar, na questão de que como que ela se vê numa sociedade. Só que esse ele ainda tem uma pegada um pouco preconceituosa, porque ele está na região sul do país, e ele veio mais assim da região central. Esse mesmo. E tem também um pouquinho de pegada inocência, assim, que eu meio que fiquei... Eu gostei muito da primeira metade do filme e da segunda metade não tanto, mas eu acho que é interessante, assim, para fazer essa discussão, assim, como que a gente se vê ainda, né, nesse meio de trabalho e tal. Uhum. Sim. Nossa, bem legal, vou procurar os filmes. E aí a gente manda, né, eu anotei aqui os que vocês comentaram agora. Tinha o Arábia, né, também que você tinha comentado, Roberto, e aí a gente coloca também os filmes que, de repente, tá com algum link para assistir em alguma plataforma, em algum lugar. A gente procura depois. Arábia, se eu não me engano, se não tá na Netflix, eu acho que você no Embaú, você acha ele para alugar. Não tenho certeza. Legal. Embaúba Filmes, né? Embaúba Play. Isso. Ótimo. Vou dar uma olhada. Eu vi muito, eu achei esse filme muito, muito bom. Casa de Antiguidades. Teve polêmicas em torno do filme, no sentido de, críticas muito ruins e muito boas. Eu fiquei do lado das boas. Achei que é muito bom mesmo. E Antônio Pitanga merecia um filme no final da sua vida aí, da sua carreira, digamos, que fosse mais impactante, né? Eu acho muito bom o filme. E eu acho que o cinema brasileiro, pegando assim, né? O que ele se diferiria do cinema europeu, eu sinto assim que nesse quesito, crítica social é meio geral, né? Mas desse mundo do trabalho, e às vezes falando da conjuntura nacional, nesse apelo para o fantástico, que tem muito no caso de Antiguidades. Que talvez na Europa não tenha tanto quanto aqui. Que os filmes vão mais nessa linha do Ken Loach mesmo, que você falou, Natália, dos Irmãos Dardenne. Claro que deve ter vertentes aí mais fantásticas, mas nesse campo do trabalho, no Arábia mesmo, tem a questão deles, sei lá,
entrar em coma que ninguém explica, é uma coisa meio kafkiana, assim. Hum. Que é uma solução, acho que, Verdade. para uma situação tão absurda que a gente vive, né? De pessoas que não existem, falando de pessoas que gostariam de existir. Que a gente tem que fazer subterfúgios, talvez pelo fantástico, né? Isso eu vejo muito no cinema brasileiro dos anos 2010, isso é uma questão que se discute muito mesmo, em crítica, assim. Esse filme acho Tem que é um outro bom agora. exemplo. Eu lembrei agora de um outro, mas eu vou ter que olhar, vou ter que dar um Google. Uhum. Filme do Aborto. Se eu não me engano, nossa, eu vou lembrar só o sobrenome dele, Pericles. Não, eu acho que é Lincoln Pericles, o diretor. Ah, e chama O Filme do Aborto, é isso? Isso. É Olha, muito bom. esse eu nunca ouvi mesmo. Ele fala realmente em relação do trabalho em si, assim, de várias camadas, é interessante. E tem um pouquinho, assim, de coisas meio surrealistas, né? Porque, não vou contar, mas se vocês assistirem, espero que vocês gostem. Sim. Ah, muito legal. Nossa, vou procurar todos eles para ver. Esse do Eu, Daniel Blake, já várias pessoas tinham me falado para assistir. Eu não tinha ido, não tinha conseguido ainda. Vou ver se eu... Mas esses outros É, brasileiros eu não conhecia. Só o Casa de Antiguidade eu conhecia. Na verdade, eu tinha ouvido falar, assim, mas não fui assistir. o Daniel Black, ele é bem soco assim no estômago mesmo. É. Eu acho que ele conversa um pouquinho com o finalzinho do filme, mas pelo menos o filme deles, o Dois Dias e Uma Noite, tem um final meio mais positivo, né? Do Daniel Black nem tanto. Não. Você sai com Para mim é um sai final com a garganta positivo, mas apertada. dentro de uma coisa muito pessimista, que é parecido com o que a gente viu no Entre les Murs, que é tipo, chega uma jovem que fala, não aprendi nada. Tem esse sentimento contraditório no fim, né? Que é, ela tá feliz ali, bom, ela tá soulagée, bom, enfim, aliviada porque não fudeu com alguém, vamos dizer assim, né? Mais do que estão fazendo isso com ela. E ela sai, de certa forma, bem resolvida moralmente, né? E despista um pouco o que a empresa queria fazer. Não, você não vai aceitar como assim? Porque até então ela está totalmente no poder da negociação dos outros, né? Hum. E eu acho Nossa, que... você tocou. Desculpa, Não, pode falar, pode acho que é concluir. isso. Acho que é isso. Não, você tocou num assunto, num ponto bem crucial, assim, a questão da moralidade do filme também, né? Porque se eu quero o meu bônus, mas tem uma pessoa que vai perder um emprego. Lógico que a gente já discutiu muito isso sobre, né, no decorrer do debate, mas tem essa questão também dessa sobreposição dela dar essa volta por cima de, bom, pelo menos tiveram pessoas que me apoiaram, então eu também vou contribuir desse jeito, mas e se Sim. fosse o contrário? Será que se todo mundo tivesse votado contra, será que também seria essa reação dela? Uhum. Né? É, verdade. Fica uma abertura, né, para isso, assim. Não dá para saber, né? É. Muito bom. É impressionante, né? Como um filme consegue trazer tantas pontas, assim, né? Levar para outros lugares, né? Sempre. E é legal a conversa em menos gente também, né? Os formatos são interessantes também. Sim, a gente Conversa consegue falar mais direta. mais, né? Sim. É, eu acho que a gente nunca tinha interagido tanto, Natália, com você, assim. Não sei como você se sente. É, você sempre comentou, né, nos outros, mas... É, muito Uma troca legal. normal. Foi É, bacana. é. Muito bom, então, gente. Acho que a gente já pode ir encerrando, então, né? Uhum. Aí a gente manda depois as referências todas, acho que por e-mail, né? Com os links, tudo. E é isso. E aí o próximo a gente vai pensar ainda, né, qual vai ser, mas a gente vai divulgar, Uhum. vai ser respondido. Legal. Muito bom, então. Uhum. Maravilha.